Muitas vezes, acreditamos que a sabedoria é fruto apenas dos anos vividos e dos livros lidos, esquecendo-nos de que a alma é uma viajante antiga, que traz na bagagem tesouros e segredos de milênios. A inocência de uma criança pode ser apenas a cortina suave que esconde um espírito sábio, retornando para nos ensinar a lição mais difícil de todas, a humildade. Antes de mergulharmos neste oceano de mistérios e emoções, convido você a se juntar à nossa família de almas buscadoras. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, cada nova história servirá como um degrau na sua própria escada de evolução. A chuva batia com insistência contra as vidraças duplas do escritório de Arthur Valente, abafando o som da cidade lá fora, mas incapaz de silenciar o ruído constante de sua mente analítica. Arthur era um homem de lógica, doutor em linguística cognitiva, respeitado internacionalmente. Ele construíra sua vida sobre pilares sólidos de fatos, dados e evidências tangíveis. Para ele, a existência era um quebra-cabeça biológico onde tudo tinha uma explicação racional. O que fugisse disso era apenas folclore ou imaginação fértil. Ele olhou para o relógio de pulso, um presente caro que marcava não apenas as horas, mas seu status. Já passava das 8 da noite. Em casa, sua esposa Helena provavelmente já estaria preparando o pequeno Miguel para dormir. Ao pensar no filho, um sorriso de orgulho curvou os lábios finos de Arthur. Miguel, com apenas 12 meses recém-completados, era uma criança extraordinária. Olhos profundos, de um castanho que parecia conter galáxias inteiras, e um comportamento calmo, observador, quase solene. Ele será um gênio, Helena. Arthur costumava dizer, observando o bebê empilhar blocos com uma precisão cirúrgica. Tem o meu DNA. Mas Arthur não estava preparado para o que aquela noite lhe reservava. Ao girar a chave na porta de entrada de sua ampla residência, foi recebido não pelo silêncio habitual, mas por uma atmosfera densa, carregada de uma eletricidade estática que arrepiava a pele. Helena estava sentada no tapete da sala, pálida, com as mãos trêmulas cobrindo a boca. Diante dela, o pequeno Miguel estava de pé, segurando um livro antigo de capa de couro. Uma herança de família que Arthur mantinha apenas como decoração na estante baixa. Arthur. Helena sussurrou, a voz embargada por um misto de terror e fascínio. Você precisa ouvir isso. Arthur franziu a testa, largando a pasta de couro sobre a poltrona. Ouvir o quê, querida? O bebê está balbuciando. É normal nessa idade começar a... Ele não terminou a frase. O som que saiu da boca de seu filho de 1 ano não foi um balbucio, nem uma tentativa desajeitada de imitar sons. Foi uma frase, clara, articulada, com uma entonação grave que não pertencia às cordas vocais de uma criança. Le temps est un fleuve sans retour, mais la mémoire est le pont. Arthur congelou. Seu cérebro processou a informação, traduzindo automaticamente do francês. O tempo é um rio sem retorno, mas a memória é a ponte. Ele olhou para Helena, depois para o filho. O coração começou a bater descompassado, uma batida surda contra as costelas. O que você ensinou a ele? Arthur perguntou, a voz falhando, tentando encontrar a lógica. Helena, isso não tem graça. Você colocou algum áudio? Eu não fiz nada, Arthur. Ela chorava agora, lágrimas silenciosas escorrendo. Ele está assim há 10 minutos. Ele folheia o livro e fala. E não é só francês. O pequeno Miguel virou a página do livro com seus dedos gordinhos e delicados. Seus olhos, antes infantis, pareciam agora carregados de uma melancolia adulta, focados no vazio. Ele suspirou, um som pesado demais para seus pulmões pequenos, e então disse, desta vez em um alemão gutural e perfeito. Wir müssen die Wahrheit finden, bevor die Dunkelheit kommt. Precisamos encontrar a verdade antes que a escuridão chegue. Arthur sentiu uma tontura. Como linguista, ele sabia que era impossível. O aparelho fonador de um bebê de 1 ano não estava maduro o suficiente para produzir aqueles fonemas complexos, os R's rasgados do francês ou as consoantes duras do alemão. E, no entanto, ali estava. A clareza era cristalina. Isso é...
Isso é um fenômeno de hiperlexia precoce ou... Arthur tentava racionalizar, andando de um lado para o outro, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Talvez ele tenha ouvido a televisão. Nós assistimos aquele documentário semana passada. Arthur, por favor. Helena levantou-se e segurou os braços do marido. Olhe para ele. Olhe nos olhos dele. Ele não está repetindo como um papagaio. Ele está comunicando. Naquele momento, Miguel largou o livro. Ele olhou diretamente para o pai. Não era o olhar de um bebê que busca proteção ou comida. Era um olhar de reconhecimento, de julgamento. O menino estendeu a mãozinha em direção a Arthur e, em um português castiço, com uma dicção que lembrava os oradores do século passado, pronunciou: "A dívida ainda não foi paga, meu velho amigo. O ouro da vaidade não compra a paz do espírito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O relógio de parede tic-taqueava, marcando segundos que pareciam horas. Arthur recuou, sentindo as pernas fraquejarem. Aquela frase: "O ouro da vaidade não compra a paz do espírito." Ele já tinha lido aquilo em algum lugar? Não. Ele tinha ouvido aquilo. Mas onde? Os dias seguintes transformaram a casa dos Valente em um laboratório de estranhezas. Arthur, recuperado o choque inicial, vestiu sua armadura de cientista. Ele via aquilo como uma anomalia fascinante. Começou a gravar o filho, anotar as frases, tentar catalogar os idiomas. Miguel falava pouco durante o dia, agindo como um bebê normal, mas ao cair da tarde uma transformação sutil ocorria. Seu semblante ficava sério, e ele começava a discorrer sobre filosofia, história e ética em 3 idiomas distintos. Helena, por outro lado, via a alma do filho sofrendo. Ela percebia que, após cada sessão de fala, Miguel ficava exausto, pálido, com olheiras profundas que não deveriam existir em um rosto tão jovem. "Ele está se consumindo, Arthur", alertou ela certa noite, enquanto observavam o menino dormir um sono agitado. "Isso não é um dom para ser estudado. É um pedido de socorro. Precisamos de ajuda espiritual." Espiritual. Arthur bufou, servindo-se de uma dose generosa de uísque. "Não vamos entregar nosso filho a charlatães. Helena, ele é um prodígio. O cérebro dele está acessando áreas que a maioria de nós só usa em sonhos. Vou levá-lo a Zurique, aos melhores neurologistas." "Ele não precisa de um neurologista. Precisa de paz." Helena elevou a voz, algo raro em sua doçura habitual. "Hoje, enquanto você anotava as palavras dele como se ele fosse uma cobaia, eu vi uma lágrima cair. Ele disse que sentia frio, Arthur. Um frio que vinha de dentro." A discussão foi interrompida por um grito vindo do quarto do bebê. Não um choro de criança, mas um grito de pavor adulto. O casal correu pelo corredor. Ao entrarem no quarto, encontraram Miguel sentado no berço, suando profusamente. A temperatura no quarto parecia ter caído 10 graus. Havia um cheiro no ar, sutil, mas inconfundível. Cheiro de flores velhas e cera de vela derretida, como o interior de uma capela antiga. Dona Bem-vinda, a senhora que ajudava na limpeza e que estava com a família há anos, já estava lá, de pé, ao lado do berço. Ela não tocava na criança, apenas mantinha as mãos estendidas, murmurando uma prece baixinha. "O que está acontecendo aqui?" Arthur exigiu, sua autoridade mascarando o medo. Dona Bem-vinda virou-se lentamente. Seus olhos, geralmente humildes e baixos, encararam o patrão com uma firmeza desconcertante. "O menino está lembrando, Dr. Arthur. A porta do passado está aberta e o vento está forte demais para uma vela tão pequena." "Lembrando de quê?" "Ele tem 1 ano." Arthur retrucou, aproximando-se para pegar o filho, que ardia em febre. "Lembrando do que o senhor e ele deixaram pendente", disse a velha senhora com suavidade. "A lei do retorno é implacável, doutor. O espírito volta para terminar o que começou. E esse menino tem pressa porque a dor dele é antiga." Arthur segurou Miguel nos braços. O corpo do menino era uma fornalha. O bebê abriu os olhos e, por um segundo, Arthur não viu seu filho. Viu, como num flash de déjà-vu, o rosto de um homem idoso de barba branca, a quem ele humilhara em uma tese acadêmica décadas atrás. Ou seriam séculos. Miguel agarrou o colarinho da camisa do pai com uma força surpreendente e sussurrou:
misturando o alemão e o português. Das Buch. O livro. Você escondeu a verdade nas notas de rodapé. Liberte-me. A febre de Miguel subiu assustadoramente naquela madrugada. Os médicos foram chamados. Exames foram feitos, mas a ciência dos homens apenas balançava a cabeça. Vírus não identificado. Reação autoimune atípica, diziam eles. Mas Arthur, sentado na poltrona do hospital de luxo, observando o filho conectado a monitores que apitavam ritmicamente, sabia que a resposta não estava naquelas máquinas. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que escreveram livros, que ganharam prêmios, que acumularam fortuna. Mãos vazias diante da morte que rondava o berço. Foi então que a arrogância começou a rachar. A imagem daquele homem idoso que ele vira nos olhos do filho voltava à sua mente. Um antigo professor, um rival. Uma memória que não era desta vida, mas que pulsava em seu sangue. Arthur sentiu um aperto no peito, uma angústia que o materialismo não conseguia explicar. Helena entrou no quarto, segurando um terço. Ela não disse nada, apenas sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. O calor da mão dela foi o único conforto naquela sala estéril e fria. Dona Bem-vinda disse que precisamos fazer o evangelho, sussurrou Helena. Ela disse que o Miguel precisa saber que está seguro, que ele não precisa provar nada a ninguém desta vez, que ele é amado por quem ele é agora, não pelo que ele sabe. Arthur, o cético, o homem da ciência, olhou para o filho. Miguel respirava com dificuldade. A ciência dizia que não havia nada a fazer a não ser esperar. A fé dizia que havia tudo a fazer. Eu não sei rezar. Helena? Arthur admitiu, a voz rouca, as primeiras lágrimas de sua vida adulta queimando os olhos. Eu esqueci como se fala com Deus. Não se fala com palavras, Arthur, respondeu ela, encostando a cabeça no ombro dele. Fala-se com o coração. Peça perdão, perdoe-se. Diga a ele que o passado acabou. Arthur levantou-se e caminhou até a lateral da cama. Ele baixou a grade de proteção. O bipê do monitor cardíaco era o único som. Ele olhou profundamente para o rosto pálido do pequeno mensageiro do tempo. Se você é quem eu penso que é. Arthur começou, sentindo-se ridículo e ao mesmo tempo incrivelmente lúcido. Se nós já nos encontramos antes, e se eu te fiz mal, eu sinto muito. O quarto pareceu silenciar ainda mais. Arthur fechou os olhos e, pela primeira vez, não buscou uma explicação. Buscou uma conexão. Miguel, ele chamou, usando o nome desta vida para ancorar o espírito no presente. Você não precisa falar alemão. Não precisa ser um gênio. Não precisa me lembrar dos meus erros. Eu sou seu pai. Apenas seu pai. E eu te amo, não pelo que você sabe, mas simplesmente porque você existe. Pode soltar esse peso. Eu carrego para você agora. No momento em que Arthur pronunciou essas palavras, uma brisa suave pareceu percorrer o quarto fechado, balançando levemente a cortina. O monitor cardíaco, que mostrava batimentos irregulares, começou a estabilizar. A respiração ofegante de Miguel tornou-se mais profunda, mais rítmica. Arthur caiu de joelhos. Não era cansaço, era rendição. Ele chorou copiosamente, lavando ali, naquele chão de hospital, séculos de orgulho e vaidade. Ele entendeu que seu filho não era um troféu, mas um espírito antigo que lhe dera uma segunda chance de aprender a amar. A recuperação de Miguel foi o que os médicos chamaram de milagre inexplicável, mas que Dona Bem-vinda, ao visitar a família dias depois, chamou apenas de reajuste vibratório. O tempo passou. Aos poucos, as frases em alemão e francês foram desaparecendo da boca de Miguel, substituídas pelas palavras simples e doces de uma criança aprendendo a descobrir o mundo pela primeira vez. Ele esqueceu os idiomas complexos à medida que se sentia seguro no amor dos pais, permitindo que o véu do esquecimento, tão misericordioso e necessário, cobrisse as memórias que não precisavam mais ser revividas. Arthur também mudou. Seus livros continuaram sendo publicados, mas a arrogância cedeu lugar a uma escrita mais humanizada, voltada para a ética e a compaixão. Ele passou a entender
que a inteligência sem amor é apenas uma luz fria que ilumina, mas não aquece. Anos depois, em um domingo ensolarado no jardim da casa, Arthur observava Miguel, agora um menino saudável de 5 anos, correndo atrás de uma borboleta. O menino ria, um som puro e cristalino. "Papai!" gritou Miguel. "Olha, ela voa porque é livre." Arthur sorriu, sentindo uma paz que nenhuma tese acadêmica jamais lhe proporcionara. "Sim, filho", respondeu ele, com o coração cheio de gratidão. O amor nos faz livres. E assim a família Valente aprendeu que o maior mistério da vida não é desvendar o passado, mas construir o futuro com as bases sólidas do perdão e da fraternidade. A história de Arthur e Miguel nos ensina que nossos laços são eternos e que o amor é a única moeda que atravessa as fronteiras da vida e da morte. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe seu nome nos comentários para que possamos enviar boas vibrações em nossas próximas reflexões. Até breve.